Bom dia, meus alunos de Ciências dos sétimos anos. Está começando mais uma aula aqui com a professora Luciane. E hoje, dando sequência, nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios sobre os dois vegetais do reino Plantae, Bryophytas e Pteridophytas. Peguem então as apostilas na página 99. Vamos começar então com essa primeira questão. Além de sua importância ecológica, as briófitas são essenciais porque vêm sendo utilizados como organismos bioindicadores da qualidade do ar. Analise a imagem a seguir e reflita sobre ela. O que são bioindicadores? São seres vivos que são bem sensíveis à poluição e, obviamente, não vão conseguir sobreviver com o ar poluído. Agora, pense no local ou na cidade onde você vive para responder as perguntas. Você acredita que seria possível encontrar musgos, essa espécie de briófita aí, essa planta mais simples, na cidade retratada nesta imagem que nós vemos aí acima e também encontrar musgos aí onde você mora? Vamos relembrar um pouquinho. Os musgos, então, são plantas bem simples, bem primitivas e são muito sensíveis à poluição do ar. Ou seja, nós temos nessa foto uma grande quantidade de poluentes aí do ar atmosférico. Então, não seria possível encontrar essa espécie de plantas porque elas são muito sensíveis à poluição. Elas vão acabar por absorver substâncias químicas tóxicas aí do ar e não vão conseguir sobreviver. Então, nesta foto, nesta cidade aí, seria impossível encontrarmos musgos. Mas, no local aí próximo aí onde você mora, essa resposta vai se tornar pessoal. Vocês podem, dependendo da quantidade de poluentes aí onde vocês vivem, se passam, por exemplo, se tem um alto fluxo de carros, vão ter mais poluentes, por exemplo. E se é vamos dizer assim, tem um fluxo menor de carros, obviamente vai ter uma poluição menor. Então aí fica pessoal aí para cada um, dependendo da região aí onde que mora. Ainda na página 99 tem uma segunda perguntinha a respeito ainda dessas biófitas, dos musgos. Quais atitudes poderiam ser tomadas para diminuir a poluição do ambiente? Então, o que nós podemos fazer, tá, para a gente diminuir a poluição e, consequentemente, ter aí a reprodução aí dessas plantas tão sensíveis dos musgos? Primeiro, nós poderíamos estar colocando filtros nas chaminés, tanto de indústrias quanto de carros. Nós poderíamos, então, também fazer o plantio de diversas espécies de plantas aí das áreas verdes aí nas cidades. Poderíamos reduzir o número de carros aí de automóveis nas ruas, priorizando aí ou pelo transporte público ou ainda pelas caronas, se as pessoas forem para o mesmo lugar, por exemplo. Investir na educação ambiental para que as pessoas se conscientizem, tá? E contribuem, então, para a gente ter um local aí com menos poluição. Próxima perguntinha, qual é a importância dos seres bioindicadores para os pesquisadores? Por que eles usam, então, essa espécie, então, de plantas para estar fazendo, então, essas pesquisas do ar? Então, eles usam, então, por exemplo, o musgo, tá? Essa briófita, porque elas vão identificar a qualidade do ar atmosférico, ou seja, se essas plantas estiverem no local onde tem muita poluição, obviamente elas não vão conseguir sobreviver e vão acabar morrendo. Então, por elas ser bastante sensíveis, elas vão indicar a qualidade do ar atmosférico. Então, aqui nós temos algumas espécies aí de musgos, todos bastante sensíveis à poluição do ar atmosférico. Aqui nós temos na página 99, questão de número 1. Cite 3 matérias-primas de origem vegetal que o ser humano costuma utilizar em seu cotidiano. Essa resposta vocês também podem estar fazendo aí de forma pessoal, tá? Eu coloquei aqui algumas. Por exemplo, nós temos aí das plantas, o que nós podemos retirar das plantas e a gente usa no nosso cotidiano. Por exemplo, a madeira para a construção de diversos móveis. Nós temos aí o algodão, então, para a gente poder fabricar os tecidos e fabricação das roupas. As plantas para a utilização da alimentação. Também das plantas vai sair, então, os grãos, as oleaginosas, que vai sair para a produção dos óleos. Nós temos que diversas plantas servem para poder fabricar tanto medicamentos quanto cosméticos de uso em geral, e também as plantas fabricam, então, para nós, tá? O de mais importante para todos nós aí, animais, para a parte de reprodução, elas fazem fotossíntese e produzem, então, o oxigênio e disponibiliza para nós. Fundamental para todos os seres vivos. Número 2.
Se as briófitas não possuem vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, como é que essas plantas mais simples aí do grupo do reino Plantae, como elas transportam a água se elas não têm, então, esses vasos condutores? Como é feito esse transporte? Se, na verdade, as outras plantas transportam água e nutrientes por toda a planta pelos vasos condutores de seiva. Por elas não terem, então, o processo, esse transporte de água e nutrientes é denominado de osmose. Por isso que são plantas de porte menor, são plantas menorzinhas. Por quê? Porque ela vai absorver aqui pela raiz e ela vai mandando de célula a célula até chegar em toda a planta essa água ou chegar também o nutriente. Então, um processo mais demorado, portanto, o porte dessas plantas, das briófitas, é um porte reduzido. Na questão 3 da página 99, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Vamos começar com a letra A. Todas as plantas do reino vegetal, o reino Plantae, possuem vasos condutores de seiva? Não. O grupo mais simples das plantas, nós vimos aí já as briófitas e as pteridófitas. Dentre essas duas que nós já vimos em aulas passadas, as briófitas, tá, representados pelos musgos, as hepáticas, são avasculares, ou seja, não tem os vasos condutores aí, o xilema e o floema. Então, não são todas as plantas que têm esses vasos condutores, não, tá? Por exemplo, nós acabamos de ver, então, que as briófitas fazem esse transporte por osmose, de célula a célula. Uma célula vai passando para outra, tanto água quanto nutrientes. Tá? Então, as briófitas são as mais simples, portanto, falso. Não tem vaso condutor de seiva, não. Letra B. Os vegetais terrestres evoluíram a partir das algas que habitavam águas rasas? Sim, nós vimos em aulas passadas que possivelmente as algas aí deram origem, então, a essas primeiras plantas que nós chamamos, então, aí das briófitas, porque elas estavam aqui em regime das marés, enquanto a maré baixava, então, elas iam adquirindo condições aí para elas sobreviverem com essa escassez de água na maré baixa. Portanto, verdadeiro. Letra C. As briófitas dependem de água para se reproduzir, pois os anterozoides, vamos relembrar, os anterozoides são gametas masculinos, flagelados, então precisa da água, como nós observamos aqui nessa figura, precisa da água, a água que vai levar o anterozoide, o gameta masculino, até aqui na planta feminina para acontecer, então, a fecundação e produção de uma nova planta. Então, verdadeiro, precisa sim da água, se não tiver água, elas não vão se reproduzir. Na letra D, as briófitas são plantas terrestres de grande porte. As briófitas são as plantas mais simples, fazem esse transporte aqui por osmose. Obviamente, são plantas com porte reduzido, então são plantas pequenininhas, igual nós temos aqui, de 2, 3 centímetros aí de altura. Então, não é grande porte, não permite, tá? Essa ausência dos vasos condutores não permite essa altura muito grande. Na letra E, as briófitas se reproduzem apenas de forma sexuada. Essa palavra é apenas é que caracteriza essa frase errada, porque elas conseguem se reproduzir de forma sexuada e assexuada também, como nós vemos aqui em cima. Esse processo é denominado alternância de gerações. Aqui, na fase sexuada, produzindo os gametas, masculino e feminino, tá? E nós temos aqui, na fase assexuada, produzindo os esporos, tá? Então, como tem essas duas fases, sexuada e também a assexuada, nós chamamos de alternância de gerações. Não é somente sexuado, como diz a letra E, portanto, falsa. Na página 102, nós temos uma questão invertida. Nós vamos, então, elaborar a pergunta com base na resposta que nós temos aí. Vamos lá. As espécies desses grupos de plantas necessitam de água para realizar a reprodução. Por isso, precisam viver em locais úmidos e sombreados. Então, nós estamos falando de que plantas que precisam, então, desses locais aí com mais sombra e também com uma quantidade de água disponível para elas boa. Então, nós falamos, então, porque as briófitas, os dois grupos de plantas que nós já vimos, e pteridófitas, só sobrevivem em locais úmidos e sombreados. A resposta está logo abaixo, porque elas necessitam da água para a reprodução, ou seja, é a água que vai levar o gameta masculino, anterozoide, até o feminino, tá? Para acontecer, então, a fecundação. Na letra B, a principal característica evolutiva dessas plantas que as diferencia das briófitas é que elas possuem vasos condutores de seiva.
tá aqui, ó. O que lhes permite uma distribuição mais eficiente da água e sais minerais por todo o organismo. Então, de cá nós temos as briófitas, as mais simples, que a distribuição de água e nutrientes é de célula a célula, por osmose, e do lado de cá nós temos uma pteridófita, que ela é vascular, ela tem os vasos condutores, xilema e floema para distribuir tanto água quanto nutrientes. Então, a perguntinha ficaria aqui: qual a principal característica evolutiva que vai estar diferenciando do lado de cá uma briófita e daqui uma pteridófita? Resumindo, a presença de vasos condutores em quem? Na pteridófita, mais desenvolvida então do que a briófita. Na página 103, nós temos aqui a questãozinha de número 1. Vamos lá. Os musgos dependem de água para a fecundação, uma vez que o anterozoide gameta masculino necessita de meio líquido, precisa da água, para se deslocar até a oosfera, que é o gameta feminino. Sendo assim, o anterozoide gameta masculino e a oosfera gameta feminino são produzidos por qual estrutura das briófitas? Então, nós temos aqui, para relembrar a aula passada, o ciclo aqui de reprodução, então, de uma briófita, do musgo, por exemplo. Ele é chamado, nós já vimos aqui nos slides passados, alternância de gerações, porque tem a fase sexuada aqui e a fase assexuada de cá. A fase sexuada nós chamamos então ela de que ela produz os gametófitos, porque ela vai produzir os gametas. E a assexuada nós chamamos de esporófito, porque ela produz os esporos. Então, vamos voltar um pouquinho à aula passada. Aqui nós temos duas plantas, dois musgos. Nós temos aqui o musgo feminino, tá? O gameta denominado oosfera, que é um musgo masculino, porque o gameta masculino aqui é o anterozoide. Então, nós já falamos que precisa da água para levar aqui, ó, o gameta masculino anterozoide até aqui o feminino, que é a oosfera, como mostra nessa figura aqui em cima. Ou seja, o transporte do gameta masculino anterozoide até o feminino oosfera é necessário a água. É fundamental para acontecer a reprodução, tá? De forma sexuada, porque tem produção dos gametas. Ok, ele chegou aqui, o gameta masculino chegou aqui, aconteceu a fecundação. O gameta masculino fecundou, então, o gameta feminino. Aqui em cima da planta feminina, então, vai surgir, após a fecundação, um embrião. E esse embrião vai desenvolver e vai estar formando o que nós chamamos de esporófito, que é essa cápsula aqui, essa estrutura que se assemelha a uma bolsa, e dentro dela está armazenando, então, os esporos. Então, quando ela estiver madura, ela vai se abrir e vai jogar, então, lançar esses esporos aqui no solo. Tá? Esses esporos aqui no solo, encontrando condições adequadas de água, por exemplo, de umidade e de nutrientes, eles vão se desenvolver e vão formar novos gametófitos. Então, cada esporo desse aqui que cair no chão, no solo, vai dar origem, então, a essas plantinhas que nós chamamos, então, de gametófitos, tá? Ou seja, na perguntinha, voltando lá ao enunciado, sendo assim, os dois gametas são produzidos em qual estrutura das briófitas? Os gametas aqui são produzidos em qual estrutura? Na estrutura dos gametófitos. Portanto, a letra correta é a letra C. Pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.